Nesse vídeo eu quero mostrar para você 5 sinais que estão na pele que você consegue observar e entender que pode existir um risco oculto de infarto. Então vamos lá, sem enrolação. O primeiro deles é o xantoma. Xantoma são essas erupções, essas bolinhas cutâneas que podem aparecer, como nessa foto que eu coloco aqui, no dorso do paciente. Um lugar muito comum de ter xantoma é no tendão. Então presta atenção nessa imagem dessa mão com essas bolinhas. Presta atenção nesse calcanhar, na verdade, no tendão de Aquiles. É muito comum no ambulatório de dislipidemias genéticas a gente observar isso daí, um aumento da espessura do tendão de Aquiles, que é esse tendão que liga o músculo da panturrilha ao osso do calcanhar, ao calcânio. Esse tendão é para ser mais fino, mas em pacientes que às vezes têm problemas sérios de colesterol, esse tendão é mais espesso. Por falar em problemas sérios de colesterol, como por exemplo a hipercolesterolemia familiar, que é uma doença genética de colesterol, não tão rara, pelo menos na sua forma heterozigota, ou seja, que tem só um gene alterado, tem um outro sinal característico, que é o arco corneano, que é esse halo mais claro ao redor da íris, ao redor dessa bola colorida do olho. Detalhe muito importante aqui: pessoas mais velhas naturalmente têm esse arco mais claro, chamado de arco senil. E aqui a grande pista para problema de colesterol é quando esse arco surge com menos de 45 anos. Inclusive, esse xantoma que eu falei e o arco corneano pontuam para o diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, que é uma doença genética de colesterol que leva a infarto precoce. Ah, Gabriel, então se eu tiver isso, eu tenho. Você precisa passar com o médico. Isso que eu estou falando são dicas, porque quem vai dar o diagnóstico é o médico. E muitas das vezes ele vai se usar de exames complementares, ele vai olhar isso também e ele vai considerar o conjunto da obra. Se você que está assistindo vê essas lesões ou sabe de alguém que tem, fala para ela, oh, vai no médico, vai dar uma olhada nisso daí antes que seja tarde, antes que perca o tempo de tratamento. Falando em olho, uma outra alteração que também está de mãos dadas com o aumento do colesterol é o xantelasma, que são essas lesões amarelas que costumam aparecer nessa região do olho, nas pálpebras. Mais uma vez, quem tem xantelasma obrigatoriamente tem problema de colesterol? Não. Existem outras causas que dão isso daí, por exemplo, problema de vias biliares. Mas é interessante passar com o médico e fazer os exames corretos para se ter um diagnóstico. O que mais que a gente pode olhar? Vamos falar da orelha agora, né? Isso já foi tão polêmico. E aqui há 2 sinais que podem estar associados ao aumento do risco cardiovascular, aumento do risco de infarto. O primeiro deles é o sinal de Frank. Vou colocar aqui uma orelha e presta atenção, é essa prega lobular transversal, esse risco na orelha. Ai, Gabriel, todo mundo que tem esse risco na orelha tá aí com risco de infarto aumentado? Não necessariamente. Isso daí é uma sugestão. Mais uma vez, todos esses sinais que eu estou falando, eles têm que ser entendidos dentro do conjunto do paciente. É a mesma coisa que eu te dar alguma folha de uma página de um livro ou até mesmo um capítulo de livro e falar, me conta a história inteira do livro. Não tem condição. Você precisa ler o livro todo, inclusive essa página, esse capítulo. Mas existe sim uma associação do sinal de Frank com o aumento do risco de infarto, principalmente quando surgem pessoas novas. Quando surgem pessoas mais velhas, essa relação ela é muito mais frágil. Ainda na orelha existe a prega anterotragal. Trago é esse negocinho que a gente tem na orelha aqui.
quando começa a fazer uma ruga na frente da orelha, principalmente em quem já tem o sinal de Frank, é um sinal de atenção. Presta atenção, aqui é sinal amarelo, não é sinal vermelho, atestado de óbito, carimbo na testa de sou grave. Não, é um sinal amarelo que merece atenção, que não pode ser desprezado, tá? Já que você ficou aqui no vídeo e eu já falei 5 sinais, eu vou te dar um bônus. Eu vou falar um negócio a mais. Você já ficou até aqui, então eu acho que eu tenho a obrigação de te entregar um 6º sinal. Olha essa imagem aqui. Isso daqui é a facies mitralis. O que é isso, Gabriel? Presta atenção. Antes de eu falar o que é, olha essa face. Essa pessoa, ela tem uma palidez e ela tem uma vermelhidão aqui nas bochechas e o lábio mais roxo. Isso é um sinal clínico de um problema de válvula, uma estenose, um entupimento da válvula mitral, na maioria das vezes causada por doença reumática. Ah, Gabriel, a gente vai dar diagnóstico através da face mitralis? Não, pelo amor de Deus, mas é um dado a mais que você olha. Normalmente hoje com a cardiologia moderna, a gente escuta, vê que tem um sopro característico, vê alterações do eletrocardiograma, vê alterações da radiografia de tórax e o grande exame, o exame que talvez dê mais informações e informações mais precisas, é o ecocardiograma. E a partir daí a gente toma as condutas necessárias. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like não. Tem vídeo muito pior na internet com muito mais like, então dá essa força aí. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, escreve aí nos comentários que eu sempre olho. Grande abraço.